Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre as concepções atuais de infância e sobre algumas pesquisas que estão sendo realizadas sobre os modos de vida das crianças contemporâneas. Considerando as formas como as crianças já foram entendidas e tratadas ao longo dos tempos, como é que nós poderíamos definir a infância nos tempos de hoje? Se eu pedisse para vocês retratarem essa fase da vida com algumas palavras-chave, como é que vocês a retratariam? Afinal, o que é infância? Nós fizemos essa pergunta a algumas pessoas. Observem o que elas responderam. Bom, para mim, infância acho que é brincadeira. Você sair, brincar de pega-pega, de mãe se esconde, não se preocupar com o futuro, não se preocupar com o trabalho. As melhores coisas que acontecem com a gente é na infância. Infância é um momento talvez mais belo, mais alegre, mais feliz e despreocupante da nossa vida. É uma fase boa da vida que a gente aproveita quando criança. A infância é diversão, brincadeiras. É uma fase muito boa, mas que tem que ser respeitada e tem que ser levada a sério. Como vocês podem perceber, de forma geral, as pessoas associam a infância a coisas como liberdade, alegria, brincadeiras, descoberta, como se a infância fosse uma época perfeita e tranquila, caracterizada somente pela vivência de momentos felizes. Mas será que essa não é uma visão romantizada da infância? Será que para todas as pessoas a infância foi realmente a época ideal? Será que para todas as pessoas a infância foi um tempo de felicidade, de não ter nada para fazer, de brincadeiras, de liberdade? Vocês já pensaram na possibilidade de que nem todas as pessoas reconhecem as suas próprias infâncias nessa representação romantizada que geralmente nós temos dessa época da vida? Acontece que essa visão genérica e romantizada de infância foi tão extensamente divulgada e reforçada por uma série de discursos que ela acabou se cristalizando, como se a infância fosse algo totalmente natural e único, como se ela pudesse ser representada apenas de um mesmo modo para todas as pessoas, de todos os tempos e de todos os lugares. Mas essa visão de infância, como vocês já sabem, foi construída, foi inventada. É claro que vocês já ouviram falar em Rousseau. Pois bem, foi com ele, na sua obra intitulada Emílio, que a infância surgiu delineada em seus aspectos mais puros e claros. Contrariamente àquela ideia da Idade Média de que não havia diferenças fundamentais entre crianças e adultos, a criança foi nomeada por Rousseau como um não adulto, como um ser carente de razão e de juízo, como um ser ingênuo e inconsciente e, portanto, como um ser dependente, um ser em falta, que necessita ser conduzido e protegido pelos já completos, os adultos. Com base nessa relação de dependência das crianças, atribui-se à infância uma série de ideias como liberdade, ingenuidade, alegria, descobertas, época ideal da vida de uma pessoa. E as crianças de hoje? Pensem nas crianças com as quais vocês convivem, filhos, sobrinhos, afilhados, alunos. Será que sobre todas essas crianças nós podemos dizer a mesma coisa das infâncias delas? Vamos fazer um exercício de pensamento. Como é que as diferentes crianças que nós conhecemos vivem as suas infâncias? Na abertura desta aula apareceram algumas imagens de infância, imagens que circulam na nossa cultura atual e que de alguma maneira representam a infância da nossa época. Nós vamos apresentar novamente algumas dessas imagens. Eu peço a vocês para guardarem as primeiras palavras que vêm à cabeça de vocês ao observarem as imagens. Se vocês tivessem que definir cada imagem que vai aparecer em seguida em uma ou duas palavras, quais seriam elas? Observem. Observando as imagens, podemos perceber que atualmente são vários os termos que podem definir a infância de hoje.
Por isso, alguns autores têm argumentado que hoje em dia não se pode mais falar em infância, mas em infâncias, no plural, porque existem diferentes modos de as crianças viverem essa fase da vida. Daí vem a ideia de que a infância, além de ser construída social e culturalmente, é multifacetada. Alguns autores, inclusive, falam do fim da infância moderna, ou seja, o fim daquele modelo ideal de infância que surgiu junto com as sociedades industriais, junto com a Idade Moderna. Nos tempos atuais, que algumas pessoas chamam de pós-modernos, a infância que a gente conhecia e que a gente supunha que existia, parece que está desaparecendo. Será? A infância e as mídias. Para discutirmos sobre o suposto fim da infância moderna, vamos pensar como é que as crianças de hoje são representadas, em especial pela mídia televisiva, pelas campanhas de publicidade, pelas propagandas. Comecem a reparar nos comerciais de TV, por exemplo, especialmente aqueles que são destinados a divulgar e a vender computadores, portais da internet, bancos que oferecem serviços online ou qualquer outro tipo de produtos ou serviços ligados à esfera digital. De forma geral, quem é que passou a ser os protagonistas desses comerciais? As crianças. A partir dessa aula, então, quando vocês estiverem assistindo à televisão, eu peço para vocês atentarem para isso. Em que tipo de comercial televisivo as crianças aparecem como protagonistas? Que lugar as crianças têm ocupado nas propagandas, até mesmo nas impressas? Como é que as crianças são representadas pela cultura midiática? Eu vou citar apenas 2 exemplos que vocês certamente se lembram. O primeiro é um comercial veiculado em horário nobre por 2 ou 3 grandes emissoras de televisão aqui do Brasil. Esse comercial era destinado a vender uma nova linha de computadores. Aparecia um casal jovem na sala da sua confortável casa tentando operar um computador. Diante das dificuldades que o casal encontrava em lidar com o computador, o casal então começou a gritar pela ajuda de alguém chamado Rude. Isso faz o telespectador supor que vai chegar uma pessoa especializada, talvez um técnico, que vai resolver o problema do casal. Mas, para surpresa do telespectador, quem é que entra em cena? Um menino de aproximadamente 7 anos de idade que desce as escadas da casa arrastando um ursinho de pelúcia. O menino se mostra um tanto indignado com os gritos e pergunta: "Como é que vocês se viravam antes de eu chegar aqui, hein?" A pergunta do menino supõe que ele é a pessoa da casa que sabe mais do que os seus pais e que o pai e a mãe da criança agora é que dependem dela para resolverem os seus problemas, sutilmente invertendo a relação de dependência. Esse comercial, de forma muito sutil, nos passa a ideia de que a infância, entendida como um tempo de obediência e aprendizado, perde a sua força e começa a dar lugar à ideia de que a criança é quem sabe e que é capaz de manipular a aparelhagem tecnológica, muitas vezes mais facilmente do que os próprios adultos. Do lugar de aprendiz, a criança passa a ser quem ensina, quem melhor manipula a aparelhagem e quem ajuda o adulto a desvendar os mistérios e os problemas do mundo digital. Agora, o outro exemplo que vocês devem se lembrar também. É um comercial que tenta vender a ideia das facilidades de se realizar transações bancárias. Para isso, expõe a imagem de um homem sentado à frente do computador, verificando seus extratos bancários e fazendo seus pagamentos. Em seguida, aparece um menino também de aproximadamente 7 anos de idade que pergunta: "Não quer a minha ajuda?" Recebendo a resposta negativa do homem, a criança torna a perguntar com mais ênfase: "Tem certeza de que não quer a minha ajuda, pai?" Então, o homem responde que a ajuda não será necessária, porque agora a empresa que disponibiliza o acesso à internet está facilitando a operação dos serviços. Analisem a resposta dada pelo pai da criança. Se ele não precisa da ajuda do filho porque agora a operação está mais fácil, significa então que antes, quando era mais difícil, a criança precisava ajudar. Quando a operação era mais difícil, a ajuda da criança era indispensável e era ela quem sabia, melhor do que o pai, manipular com o aparelho. A infância e as tecnologias.
O que tem acontecido no mundo atual são alguns episódios relativamente recentes, como, por exemplo, o advento de uma tecnologia eletrônica que cada vez mais se reorganiza no sentido de alargar as possibilidades de interação entre pessoas e máquinas. Esses episódios contemporâneos têm criado determinadas situações que possibilitam o surgimento de um outro discurso com relação à infância, diferente daquele já conhecido entendimento de que a criança é naturalmente dependente e um aprendiz em potencial dos adultos. A criança de hoje nasce num mundo em que as máquinas são tão integrante dele e tão necessárias a esse mundo, em sua organização e em seu funcionamento, que passam a ser percebidas como algo natural do próprio mundo. Máquinas cada vez mais refinadas, fabricadas sob moldes e dimensões super reduzidos e que, ao mesmo tempo, são capazes de efetuar inúmeras e diferentes funções. Máquinas desenvolvidas a partir da alta tecnologia, que miniaturiza a própria técnica e possibilita uma interatividade eletrônica jamais vista até então. Máquinas através das quais o global aparece sob microformas, nos dando a sensação de que a paisagem externa pode ser totalmente controlada por nós, dentro de nossas próprias casas, com um simples clique do mouse, com um simples aperto de um dos nossos pequenos botões do controle remoto. É claro que há variações quando se trata de classes sociais diferenciadas, mas de forma geral estamos todos presenciando a informatização generalizada de nossas novas formas de transmissão e comunicação. A vida acontecendo sob imagens virtuais e a possibilidade de intervirmos no mundo, de qualquer lugar dele, desde que estejamos conectados em rede, o que nos permite estarmos em todas as partes ao mesmo tempo, sem estarmos efetivamente em parte alguma. A informação ganha uma velocidade inédita, como se procurasse ocupar por inteiro todas as partes do mundo, como se pretendesse se antecipar ao próprio acontecimento. Vejam se vocês reconhecem alguns desses acontecimentos, se não na vida de vocês, pelo menos próximos a vocês. Telefones móveis no lugar dos fixos, internet mais veloz, mais completa, mais útil no lugar das páginas amarelas. Rádios, televisões, computadores, monitores acesos simultaneamente em nossas casas individuais. Tecnologia de comunicação interativa que invade nossas vidas privadas e nos dá a sensação de que somos agentes de um mundo em movimento que supostamente está ao alcance de nossas mãos. Pois é neste mundo já assim ordenado que as crianças de hoje nascem. Por mais que este seja um mundo criado, para as crianças que nele nascem e que com ele estão muito mais particularmente familiarizadas do que os seus pais e as suas mães, seria quase impossível conceber a vida sem a presença diária da informatização. Com isso, está enfraquecendo aquela ideia de infância como uma fase de aprendizado da autonomia, como um tempo no qual as crianças passam por uma preparação para viverem como pessoas autônomas na vida adulta. Mais do que aprenderem a viver a autonomia, parece que as crianças de hoje passam efetivamente a viver uma autonomia. A impressão é que elas não se preparam para serem autônomas. Elas são autônomas, mais autônomas do que muitos adultos, pelo menos no que se refere às coisas da tecnologia. Mas, como eu falei antes, é claro que devemos considerar as diferentes condições de vida das diferentes crianças atuais. O fato é que a infância não pode continuar sendo representada e entendida por professoras e professores como única e universal. Um interessante estudo sobre isso foi realizado pela professora Leni Dornelles, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos ver um pequeno trecho do livro publicado pela professora Leni. Acredito que ainda se vive sob o efeito da produção da infância moderna. Contudo, não é mais possível se tratar de uma só infância como a preconizada pela modernidade. É preciso, pelo menos, que se leve em consideração que existem muitas outras infâncias. Existem infâncias mais pobres e mais ricas, infâncias do terceiro mundo e dos países ricos, infâncias da tecnologia e a dos buracos e esgotos.
Infâncias superprotegidas, abandonadas, socorridas, atendidas, desamadas, amadas, armadas, etc. Contudo, a modernidade ocidental, ao universalizar e naturalizar apenas uma destas infâncias como dependente e necessitando de proteção, passou a deixar de lado a sua diversidade. Em função disso, se acaba esquecendo que as infâncias são múltiplas e inventadas como produtos sociais e históricos. Muitas das crianças que vivem suas infâncias hoje fazem parte de um mundo em que explodem informações. Como eu disse antes, os acontecimentos tecnológicos, combinados com outras importantes transformações sociais na instância da economia, da política, da cultura, fazem surgir atualmente diferentes infâncias que parecem não se ajustar tanto àquele modelo ideal de infância criado na modernidade. Diante disso, alguns estudos começaram a ser realizados. Pesquisas que apontam a possibilidade de que a infância moderna pode estar desaparecendo. Nessa aula, nós vamos conhecer as ideias de dois autores que se envolveram com pesquisas sobre isso, Mariano Narodowski e Neil Postman. A infância atual para Mariano Narodowski. Um autor bastante conhecido dos pesquisadores das infâncias contemporâneas chama-se Mariano Narodowski. Ele é referência para os estudos que são realizados sobre a infância atual. Vocês já ouviram falar nas ideias desse autor? Vamos saber um pouco mais sobre ele. Observem. Mariano Narodowski é professor da Universidade de Quilmes, na Argentina. Dentre suas obras mais importantes destacam-se Infância e Poder, Conformação da Pedagogia Moderna, Comênios e a Educação, Después de Classe, Desencantos e Desafios de la Escuela Actual. No segundo capítulo do livro Después de Classe, o professor Narodowski refere-se ao que ele chama de adeus à infância. Para este autor, o fim da infância, como nós a conhecíamos até agora, recoloca outros entendimentos de infância, que são estendidos até dois grandes polos, a infância hiperrealizada e a infância desrealizada. De acordo com o professor Narodowski, a infância hiperrealizada é aquela que acontece exatamente na interação com todas as possibilidades tecnológicas que o mundo contemporâneo nos oferece. Por isso, essa infância, ao contrário da concepção moderna, não espera e não se prepara para viver um mundo que seria legitimamente de adultos. Trata-se, neste caso, de uma infância imediata, ou seja, trata-se de crianças que já vivem o mundo dos adultos, não se preparam para viver nele. São crianças que vivem a sua infância em contato com um mundo altamente digital e que compreendem os novos artefatos tecnológicos com muito mais sensibilidade do que os seus pais, suas mães, seus avós. Crianças que não precisam ler o manual para aprender. Elas interagem digitalmente com bastante desenvoltura e surpreendem os adultos, descobrindo coisas que para os adultos estavam interditadas, obstruídas. São crianças que, sem precisarem de ajuda, dominam mouses, teclados e controles remotos. Crianças que muitas vezes reinam soberanas frente às telas das televisões e dos computadores. Esse seria, então, o polo que o professor Narodowski chama de infância hiperrealizada. No outro polo estaria, então, o que o professor Narodowski chama de infância desrealizada, ou seja, aquela infância que é excluída fisicamente dessas relações dos saberes tecnológicos e digitais, mas também excluída institucionalmente. O autor afirma que, assim como a invenção da imprensa produziu o analfabetismo, a internet está também criando uma nova geração de analfabetos virtuais. É nas ruas e no mundo offline que certas crianças vão, na contemporaneidade, desrealizando sua infância. Mas diante dessa afirmação do autor, a gente pode pensar, independente da relação entre infância e tecnologia, sempre existiram crianças pobres, abandonadas, crianças da rua, enfim, crianças excluídas. Então, qual a diferença entre as crianças excluídas antes e as crianças excluídas agora?
Para responder a isso, o autor nos diz que antes, na lógica da modernidade, os discursos políticos e pedagógicos supunham que todas as crianças excluídas iriam ser salvas pela escola, e especialmente pela escola pública. Era muito forte a ideia de que a infância abandonada iria ser incluída numa sociedade de todos. Mas hoje, esses discursos estão sendo questionados e já se começa a aceitar a ideia de que não vai haver infância realizada para muitas dessas crianças excluídas. O autor afirma que o que está acabando hoje em dia é a nossa capacidade de dar uma resposta às crianças excluídas que implique na sua reinserção social. Ou seja, o poder que antes se supunha que a escola tinha de proporcionar melhores condições de vida às crianças de infância desrealizada e de inseri-las numa sociedade de todos, está de tal modo enfraquecido que já não mais vemos alguma suposta luz no fim do túnel. Nesse sentido, a infância desrealizada de hoje poderia ser entendida como o pavor que a modernidade prometeu extinguir, mas que não conseguiu. Como o medo que nos assombra e que nos afasta cada vez mais dos ideais de ordem e progresso, como resultado de uma promessa não cumprida. A modernidade produziu efeitos talvez não esperados por ela. Infância hiperrealizada e infância desrealizada são, para este autor Narodowski, dois polos entre os quais se encontra a maioria das crianças que conhecemos. É claro que isso não significa que existam atualmente apenas duas formas de ser criança, mas o autor nos aponta os dois polos. É no caminho entre essas duas extremidades que as nossas crianças de hoje estão situadas. Crianças que, na atualidade, tanto próximas a um polo quanto próximas a outro, dificilmente suscitam nos adultos o demasiado desejo de proteção que antes suscitavam. Junto com uma série de transformações que a contemporaneidade tem colocado em operação, transformam-se também as formas de significarmos a infância. De indefesas, fracas, desarmadas, desamparadas, frágeis e, por isso, dependentes dos adultos e subordinadas aos adultos, as crianças de hoje estão sendo entendidas e tratadas como seres que possuem autenticidade, autoridade e vontade própria, ou como pequenos gênios que, frente aos novos desafios impostos pela tecnologia, tudo podem descobrir, desvendar, saber e conhecer, ou como criaturas incorrigíveis e, portanto, intoleráveis, que em meio ao crime, às drogas, à prostituição, vivem também independentemente. A infância atual para Neil Postman. Mais ou menos na mesma direção que o professor Narodowski fala em Adeus à Infância, um outro autor, que se chama Neil Postman, fala no desaparecimento da infância moderna. Este autor também é referência para as pesquisas e para os estudos que são realizados sobre as crianças de hoje. Vamos ver as suas ideias. Neil Postman foi professor de comunicação da Universidade de Nova York, onde lecionou por mais de 40 anos. Faleceu em outubro de 2003, aos 72 anos de idade. Teve mais de 20 livros publicados que tratam especialmente da conexão entre educação e mídia. Sua obra mais conhecida no Brasil chama-se O Desaparecimento da Infância, publicada originalmente em 1982. Postman apontava a difusão da televisão como um fator determinante para o fim da separação entre crianças e adultos. Eu acho que o que mais importa na análise de Postman é o fato de que se tornaram incontroláveis a produção e a divulgação de uma grande quantidade de informações simultâneas, que estão acessíveis tanto às crianças quanto aos adultos, da mesma forma e pelos mesmos meios. A informação sobre uma série de assuntos se tornou incontrolável. O acesso que as crianças passaram a ter a todo tipo de informação, que antes era especialmente dos adultos, faz com que se apaguem novamente as fronteiras entre o mundo dos adultos e o mundo das crianças. Informações sobre a sexualidade, a morte, doenças, vaidade, enfim, esses eram temas disponíveis aos adultos
e poupava-se as crianças de discuti-los, afastando-as dos conhecimentos dessa natureza. Mas as tecnologias da comunicação, especialmente a televisão, permitiram o acesso das crianças a isso tudo. De acordo com o autor, a televisão apresenta uma rápida e fragmentada sucessão de acontecimentos, destituídos de uma continuidade histórica. E por meio da televisão, as informações ficaram disponíveis às crianças de modo facilmente assimilável, possibilitando uma mistura entre crianças e adultos. Essa mistura seria responsável, de acordo com Postman, pelo desaparecimento da infância moderna. Num mundo saturado de informação, o conceito de infância desaparece. Aliado a isso tudo, existe uma série de outros fatores responsáveis pelo que Postman chama de extinção da infância que conhecíamos. Por exemplo, crianças usando os mesmos estilos de roupas dos adultos, os mesmos estilos de linguagem, de hábitos alimentares, assistindo aos mesmos programas de televisão, escutando músicas de adultos, consumindo como adultos, além, é claro, da profissionalização precoce, da erotização precoce, enfim. Parece que os segredos culturais dos adultos estão sendo cada vez mais rapidamente desvendados pelas crianças. Não é muito difícil de a gente perceber como as ideias deste autor se fazem presentes nas nossas realidades. Pensem, por exemplo, nos sapatos disponíveis para as meninas nas lojas infantis. Sandálias de salto alto, botinhas com salto plataforma. Agora pensem nas roupas. São modelos muito parecidos com as roupas de mulheres e de homens adultos, só que em tamanho reduzido. Crianças maquiadas, de terno, crianças que têm seus próprios telefones celulares, crianças que aprenderam a ser boas consumidoras desde bem pequenas, crianças com piercing e os programas de televisão. Novelas, minisséries para adolescentes com o mesmo formato e enredo, com o mesmo estilo das tramas dos programas de adultos. Os ídolos infantis são agora personagens do mundo adulto. As letras das músicas que as crianças escutam e preferem têm um conteúdo explicitamente erotizado. Crianças consumidoras em potencial, e o consumo aqui entendido no seu sentido mais amplo. Isso significa que as crianças consomem produtos, marcas, sim, mas que também consomem ideias, imagens, slogans, estilos de vestir, de falar, de se comportar, estilos de ser, que estão cada vez mais se confundindo com os estilos de ser adulto. Parece que as crianças voltaram a compartilhar da mesma linguagem, das mesmas práticas culturais e dos mesmos valores dos adultos. Há um filme muito interessante sobre isso que eu costumo recomendar aos meus alunos. É um documentário brasileiro dirigido por Liliana Sulzbach, que se chama A Invenção da Infância. O filme foi feito no ano de 2000 e tem a duração de 26 minutos. A principal ideia do filme é a de que ser criança não significa ter infância. A partir dessa ideia, o filme discute as diferentes concepções de infância existentes no Brasil. Vale a pena dar uma olhada nesse filme porque ele tem tudo a ver com a discussão que os autores Narodowski e Postman fazem sobre o suposto fim da infância. As novas infâncias na velha escola. Pessoal, nós estamos encerrando a aula de hoje, mas para finalizar é preciso discutir a relação entre as novas infâncias e as práticas escolares vigentes. A gente já sabe, porque isso é evidente, que hoje em dia não é mais a escola quem detém o controle do conhecimento e das informações. Nem somente a escola, nem somente a família, porque isso está disseminado por todo o corpo social. Em algumas situações, as crianças aprendem muito mais fora da escola, em outros locais, do que mesmo dentro dela. E há vários lugares onde se aprende a ser criança. Se antes se aprendia a ser criança na escola, na família, na igreja e em outras instituições modernas, hoje, na contemporaneidade, se aprende a ser criança com as revistas, com os brinquedos, com as Barbies, com os videogames, com os jornais, com a televisão, com as propagandas, com a internet, enfim.
Esses artefatos da cultura contemporânea não possuem um currículo organizado como o da escola, mas eles possuem um currículo que é chamado de currículo cultural. Mas a ideia continua sendo de que só se aprende na escola e que é ela quem ensina. Tudo bem, nós até podemos concordar com isso se quisermos, mas temos que considerar então que se para ensinar é preciso um currículo escolar bem organizado, então talvez nesses artefatos culturais não se ensina nada, mas com eles se aprendem muitas coisas e isso não pode ser negado atualmente. Para que a gente possa pensar um pouco mais sobre toda essa discussão, nós vamos encerrar a aula de hoje com um texto muito interessante que foi escrito pela professora Marisa Vorhaber Costa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Marisa é doutora em educação e é uma pesquisadora que tem se dedicado mais recentemente ao estudo de uma das faces da identidade de crianças e jovens escolares, a identidade que é fabricada pela interpelação midiática associada ao consumo de bens, de mercadorias, de imagens. O que nós vamos apresentar agora são trechos de um texto que a professora escreveu e que se chama Quem são, que querem, que fazer com eles? Eis que chegam às nossas escolas as crianças e os jovens do século XXI. Este texto está publicado no livro Currículo, Cotidiano e Tecnologias, cujos organizadores são Antônio Flávio Moreira, Maria Palmira Alves e Regina Leite Garcia. Os ditos sobre as crianças inventam infâncias, ao mesmo tempo em que subjetivos infantis instalam e legitimam formas de lidar com eles. É nesse cenário também que se tem afirmado que as professoras estão preparadas para educar a infância inventada no século XIX, ingênua, dependente dos adultos, imatura e necessitada de proteção. Enquanto suas salas de aula estão repletas de crianças do século XXI, cada vez mais independentes, desconcertantes, erotizadas, acostumadas com a instabilidade, a incerteza e a insegurança. Inúmeros artefatos da cultura contemporânea, especialmente da cultura popular midiática, moldada, como sabemos, por forças políticas, econômicas, sociais e culturais, têm não só invadido a escola, como disputado com ela o espaço pedagógico. A indústria do entretenimento não se restringe a fazer circular mercadorias. Ela protagoniza uma pedagogia cultural regida por poderosas dinâmicas comerciais, assentadas sobre estética e prazer, que se impõem sobre as vidas privadas e públicas de crianças, jovens e adultos. Em sua vida cotidiana, jovens e crianças são submetidos ao fascínio e aos apelos estéticos consubstanciados em narrativas que empreendem uma verdadeira cruzada para a mercantilização de objetos, imagens e toda a sorte de artefatos consumíveis. Na escola e na família, parece que têm surgido linhas de fuga, mas é muito difícil escapar do que poderíamos denominar subjetivação cultural, algo mais ou menos fortuito em termos de endereçamento, mas que atinge a todos nós de várias formas em praticamente todas as esferas de nossa existência hoje em dia. Isto porque as práticas de subjetivação escolares, familiares e religiosas requerem, em grande parte, renúncia, abnegação, provação e obediência. A subjetivação cultural, por sua vez, reveste-se quase sempre de peculiaridades que acionam o lúdico, a fascinação, o deleite. Ou seja, somos subjetivados na fruição e no prazer, ou na expectativa destes. Nestes casos, parece que não há resistência. Pessoal, essa aula que nós tivemos pretendeu discutir as infâncias atuais, para que as pesquisas realizadas sobre essas infâncias levem em consideração as suas características nos tempos de hoje. Fica o meu convite à turma para que, a partir dessa aula, vocês passem a atentar mais para os modos de vida das crianças e dos jovens com os quais vocês convivem e trabalham. E também para as pesquisas atuais que se propõem a discutir as infâncias e as juventudes contemporâneas. Na aula de hoje, nós temos 4 dicas de estudo. Infâncias que nos escapam, da criança na rua à criança cyber. Este livro foi escrito por Leni Vieira Dornelles e está publicado pela editora Vozes. Currículo, Cotidiano e Tecnologias. Este livro é organizado por Antônio Flávio Moreira, Maria Palmira Alves e Regina Leite. Está publicado pela Junqueira e Marim. Depois de classe,
Desencantos e Desafios de la Escuela Atual. Isso foi escrito por Mariano Narodowski e está publicado pela editora Novedades Educativas. O Desaparecimento da Infância, escrito por Neil Postman e publicado pela editora Grafia. Esses dois últimos livros, de Neil Postman e de Mariano Narodowski, são bastante representativos da situação contemporânea das infâncias. Seria bastante interessante que vocês pudessem dar uma olhada nesses livros e consultarem, em especial, a discussão que eles fazem sobre o fim da infância moderna. Na aula de hoje, estudamos a infância de hoje. Bons estudos! Alguns autores falam no fim da infância moderna. Mas se a infância como a gente conhecia está realmente terminando, isso significa que existem então outras infâncias contemporâneas. A questão para os professores e para as professoras é saber que outras infâncias são essas.